Olá, meu nome é Cláudio Weber Abramo e eu vou apresentar para vocês o terceiro módulo do curso de cobertura das eleições, promovido pelo Knight Center para o jornalismo nas Américas e com apoio do Google News Initiative. A gente vai começar esse terceiro módulo com um conjunto de dados estruturados que podem ser consultados em duas ferramentas às quais vocês terão acesso. Uma é o chamado Datascópio e outra é o Cruzadados, que depois eu vou apresentar. Vocês vão receber por e-mail o login e senha para ter acesso a essas ferramentas. Muito bem, então a primeira observação que se deve fazer a respeito de eleições no Brasil é o seguinte, para o jornalismo, né, é em quem prestar atenção. Existem dezenas de milhares de candidatos no Brasil inteiro. Em cada estado, há uma quantidade muito grande, né, de candidatos a deputado federal e deputado estadual. É impossível cobri-los a todos. Então, o que é melhor é prestar atenção nos candidatos a governador, nos candidatos a senador, naqueles candidatos que buscam reeleição à Câmara dos Deputados e nos candidatos que buscam reeleição às Assembleias Legislativas Estaduais. Porque eles são em quantidade menor. É mais factível isso do que tentar cobrir milhares de candidatos, que é uma impossibilidade. Para vocês terem uma ideia, as representações parlamentares no Brasil são reguladas pela Constituição e elas dependem da população. Para as eleições de 2018, haverá, por exemplo, nos estados mais populosos, 70 deputados federais, né, como em São Paulo, como já é, e 94 deputados estaduais. Minas Gerais, que é o segundo estado mais populoso, terá 55 deputados federais, um a mais do que nas eleições de 2014, por causa das diferenças de população, e 77 deputados estaduais. 45 no Rio, 70 de federais e 70 deputados estaduais. Como vocês veem, é uma quantidade grande de gente, mesmo aqueles que vão buscar reeleição, né, que são uma grande maioria dessas pessoas. Em contraste, os estados menos populosos, como Rondônia, Roraima, Sergipe, eles têm um mínimo de 8 deputados federais e 24 deputados estaduais. Isso é uma quantidade de gente mais factível, né, de acompanhar. Então tenham em mente que é necessário ter uma certa enfim, eficiência, né, na tentativa de buscar informações sobre candidatos. Uma outra coisa importante de lembrar é que candidatos a eleições, eles naturalmente têm as suas propagandas, né, dizem lá o que quiserem dizer a seu próprio respeito. As informações que nós vamos tratar aqui nesse curso não são as informações que eles têm vontade de divulgar, né? São informações que eles muitas vezes querem esconder. Então é um trabalho muito importante de fornecer informações para o eleitor, para que ele melhor se comporte na hora de votar, faça uma decisão de voto que seja mais racional, ou seja, levando em consideração dados os mais objetivos possíveis. Por isso, a importância desse curso todo, tá certo? E a importância de se verificarem os dados que a gente vai passar a ver agora. Então, o primeiro instrumento que nós vamos verificar é o Datascópio, cujo endereço está ali em cima na tela, e que ele tem 4 módulos: Congresso Nacional, o Eleitoral, o orçamento do governo federal e as contas da Petrobras. Desses aí, o módulo do Congresso e o módulo eleitoral são os mais importantes. Orçamento e Petrobras são menos importantes para as eleições, embora não sejam completamente desimportantes. Vamos então agora dar uma olhada no módulo de orçamento do Datascópio, que diz respeito àquilo que o governo federal gasta na execução enfim, do seu custeio e do investimento. Esse módulo ele é bastante extenso e ele dá muitas informações sobre empresas, por exemplo, que são contempladas com pagamentos. Por exemplo, a construtora Norberto Odebrecht, entre 2011 e 2017, recebeu 6 bilhões 237 mil reais da Petrobras. A gente pode ver quais são os maiores beneficiários da rubrica de investimentos, por exemplo, entre 2011 e 2017. Quais são os setores econômicos beneficiados por pagamentos de investimentos entre 2011 e 2017. Eu observo que a informação a respeito do ano de 2018
não tem sido publicada pelo Ministério da Transparência, que é responsável por isso, de forma que nós não sabemos, no ano eleitoral, como é que o governo federal está gastando dinheiro. Isso não é bom, tá certo? Não é bom que o governo não apresente essas informações, paga o quê, para quem, quando, por quê, a respeito no ano eleitoral. Quer dizer, não há explicação para isso. Todas as fontes que apresentavam essa informação deixaram de apresentar e não há notícia a respeito de quando é que esse negócio volta ao ar, infelizmente. Por isso que a gente só tem dados até o final de 2017 e o 2018 não tem dados. Várias outras informações agora, vamos mudar para o módulo da Petrobras, que é parecido, tá certo? Petrobras são contratos que são firmados pela Petrobras. Vamos ver o que acontece, por exemplo, os contratos que a construtora Queiroz Galvão firmou com a Petrobras ao longo dos anos. E a gente vê aí que firmou, que obteve bastante contratos, cerca de 1 bi e 435 milhões da Petrobras ao longo desses anos. Esse tipo de informação é importante para a gente entender como é que funcionou, né, o cartel de construtoras durante a vigência mais aguda, né, digamos assim, da Lava Jato, né, da operação, enfim, dos fenômenos da Lava Jato. E isso pode ser importante, né, para você cobrir alguma coisa relativa a essas empresas, né, e ao comportamento da Petrobras. Vamos passar agora ao módulo do Congresso Nacional, mas antes eu queria frisar um aspecto do comportamento parlamentar, né, de deputados, senadores, deputados estaduais, muito importante para entender qual é o desempenho deles. Diz respeito às emendas ao orçamento. Como é que isso funciona? O orçamento é aquele conjunto, né, de ações que o governo diz que vai fazer no exercício fiscal seguinte, dizendo, eu vou gastar tanto dinheiro em tais coisas. Os parlamentares federais, como também os estaduais em relação ao orçamento estadual, funcionam do mesmo jeito, mas enfim, os parlamentares federais, no caso aqui, eles podem apresentar emendas ao orçamento, ou seja, adendos àquilo que está sendo ali proposto pelo governo. Eles têm emendas individuais, tá certo? Emendas que eles apresentam como indivíduos. Existem emendas de bancadas estaduais, emendas de bancadas de partidos, emendas de comissões temáticas do Congresso, do Senado e da Câmara, de modo que essas emendas todas se juntam na aprovação do orçamento final. Então, você vê que o Executivo, então, apresenta uma peça orçamentária ao Congresso, o qual recebe emendas, essa peça orçamentária. Quais emendas cada deputado ou senador apresentou são relevantes para entender qual é a atuação parlamentar deles. Por isso é importante olhar essas emendas. Então vamos lá ver como é que funciona o módulo do Congresso Nacional no Datascope. O módulo do Congresso ele tem uma porção de diferentes rotinas, né? Vamos ver ali, agora que vamos falar de emendas, vamos ver como é que funcionam as emendas do Parlamento. A gente tem agregações, né, por partido, tanto por casa. A gente pode exportar essas tabelas aí em CSV, que é um formato legível por planilha eletrônica, né? Então, isso você pode exportar coisas daí para passar para o pessoal da arte fazer um gráfico, uma coisa desse tipo, ou apresentar como tabela, tá certo? Aí, nesse caso, vou fazer um grafiquinho com os dados sobre a concentração das emendas e aquilo que foi realizado das emendas nessa coluna aqui das porcentagens, né, na Câmara dos Deputados. Então, além das bancadas partidárias, obviamente, a gente tem também emendas agrupadas por bancadas estaduais, como é que cada estado apresentou emendas de quanto e o que foi já pago, né? A distribuição de pagamento de emendas por estados e partidos, para pegar um partido e um certo estado. Também, está vendo aí, vocês têm uma distribuição de percentual daquilo que foi pago. Também pode exportar e fazer gráficos como quiserem. É possível aplicar filtros às emendas, filtros do tipo qual é a casa legislativa, que partidos vocês querem olhar, certo? Por exemplo, aí o PDT, de um determinado estado, o Amapá, quais foram as emendas, como é que se distribuíram por programa governamental e por órgão, né? Onde é que o dinheiro
dos parlamentares, de suas emendas, como é que eles entraram no orçamento e, como sempre, né, o que foi proposto, o que foi pago, porcentagem do que foi pago. Há uma tendência, né, de que as emendas dos partidos aliados da base de apoio ao governo sejam aquinhoados com a realização de emendas mais do que os partidos que não pertencem a essa base, quando essas emendas não coincidem com algum programa que o governo já tenha, Então, tipicamente, governos, tanto o federal quanto os estaduais, quanto todos os municipais, usam emendas ao orçamento para amealhar ou reforçar apoios parlamentares para ter uma vida mais mansa na respectiva casa legislativa. Isso é uma prática comum no Brasil. Aliás, em qualquer parlamento do mundo, isso acontece, né? Além de emendas, uma coisa também que é relevante olhar são como os parlamentares usam a chamada cota parlamentar, que é um dinheiro que eles têm fixo para cada deputado, fixo para cada senador, para gastar por mês, alegadamente, no exercício da sua atividade parlamentar. Então, essas cotas, elas podem ser distribuídas, a gente sabe, por exemplo, quais foram as principais empresas que foram beneficiadas por essas cotas. Então, a gente pode olhar aí, por exemplo, esse indivíduo aí, essa Jefferson LR Coronel, que é uma empresa que recebeu desse parlamentar tanto dinheiro. Essa daí recebeu dos senadores Gleisi Hoffmann, Roberto Requião e Lindbergh Faria, uma certa quantidade de dinheiro ali para a finalidade que aquela empresa existe, né? E assim por diante, tá certo? Algo mais gráfica. Paulo Paim gastou R$ 462.420 com essa gráfica desde o início do mandato, é uma certa quantidade de dinheiro, né? Então, vocês podem ver que muitas vezes os parlamentares gastam uma boa quantidade de dinheiro com determinadas empresas, principalmente aquelas que são ligadas à divulgação de mensagens ou peças mal disfarçadamente publicitárias a seu respeito, que nós pagamos, né? Esse é onde a maior parte dos deputados e senadores e deputados estaduais gastam dinheiro, é que na sua própria promoção, né? Então é bom olhar como é que eles fazem isso, né? Outras informações que tem aqui no módulo do Congresso, no Datascópio, dizem respeito a viagens. Quem viajou para onde, por quê, em que data e quanto recebeu de diária, né? Então, o sujeito recebe lá uma certa quantidade de diárias para exercer aquela atividade que está descrita aqui nessa coluna que tem mais texto aqui do lado direito, por conta daquela viagem. Observe-se que muitas vezes os parlamentares viajam para o seu próprio estado, para a sua própria cidade e recebem diárias por causa disso, porque tem algum evento lá, né? Então, é uma coisa que é sempre bom a gente assinalar, né? Outro tipo de informação aqui que existe no Datascópio é o orçamento do Senado, como é que o Senado Federal, enquanto casa, não mais agora os senadores, gastam dinheiro. Então, essas empresas aí, todas, as principais estão aí exibidas, elas prestam serviço ao Senado Federal, são pagas. Quais são elas? Então, os pagamentos são aí apresentados, né, os principais, né? E é sempre bom olhar quem é que está recebendo dinheiro, afinal, de uma casa legislativa que é financiada por nós, eleitores, né? Outras informações que existem aqui no módulo do Congresso é o cruzamento entre aquilo que os parlamentares receberam como doação eleitoral e aquilo que aquelas empresas e pessoas receberam das casas legislativas ou da cota parlamentar daquelas mesmas empresas ou pessoas. Ou seja, por exemplo, aquele primeiro que está lá em cima na lista não está ordenado por quantia, só na quantidade recebida, doou R$ 10.834 ao senhor senador Assir Gurgax, e recebeu desse senador, não diretamente, recebeu desse senador, como na cota parlamentar, ou seja, como reembolso, ele recebeu, porque pagou a essa empresa Gilberto Pisello do Nascimento, R$ 440 mil. Então foi bem interessante, né, o financiamento que esse
indivíduo aí recebeu. Eu estou mencionando esse que está ali em cima, agora isso vale para todos, tá certo? Que estão aqui nessa lista, como é que esse negócio aí funciona. É claro que não será verdadeiro dizer-se que isso seja ilícito, mas sempre desperta certa curiosidade. Outra informação que existe aqui no Datascope é o cruzamento entre doadores de campanha eleitoral e aqueles empresas e pessoas que receberam dinheiro de parlamentares ou das casas legislativas ou do Senado, como casa, mas basicamente como fornecedores dos parlamentares aos quais doaram. Então, por exemplo, aquele primeiro da lista lá doou R$ 10.834 para o parlamentar que está mencionado aqui, lado esquerdo, né, o senhor Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, e recebeu essa empresa aí, Gisela Pisello do Nascimento, na verdade uma pessoa, R$ 440 mil. Já o delegado Éder Mauro, da Câmara dos Deputados do PSD do Pará, recebeu da Doxa Arte Comunicação Limitada R$ 1.000 e recebeu como na prestação de serviços ao deputado R$ 16.500. Esse tipo de coisa não é necessariamente ilícito, mas é sempre bom perguntar por que razão que um doador de campanha foi aquinhoado com despesas no custeio, né, por exemplo, do gabinete regional do deputado este ou do senador aquele. Como acontece com todos os módulos do Datascope, é possível obter listas, né, fechadas em algum subconjunto, né, dos parlamentares. Por exemplo, assim, as emendas apresentadas no orçamento pelo DEM nos estados, dos diferentes estados. Na área, como acontece com várias outras tabelas do Datascope, aqui no caso, o uso da cota parlamentar, você pode ordenar as colunas de acordo com o que você quiser. Por exemplo, o senador José Agripino gastou em consultoria R$ 217.190, enquanto que esses outros aqui gastaram essas outras quantidades que estão aí mencionadas. Naquela mesma ferramenta, você pode buscar o nome de um parlamentar, digamos, vamos ver aqui, por exemplo, o nome Maia, e vamos ver o que acontece com o senhor Felipe Maia, que é do DEM do Rio Grande do Norte, como é que funcionou as emendas dele, se ele viajou, não viajou, para onde foi, como usou a cota, quais foram os beneficiários de pagamentos pela cota parlamentar, aquelas empresas que ele pagou, né, no seu escritório regional, por exemplo, carros que alugou e assim por diante. Com isso, nós terminamos o primeiro dia do terceiro módulo do curso sobre cobertura eleitoral, e no próximo dia nós vamos continuar a ver as ferramentas do Datascope.